Boa noite, meu nome é Luiz Horácio, Luiz Catarino. Vamos dar sequência à aula aqui da Siemens, né? Na aula passada a gente tinha feito falando sobre FB. Tínhamos criado, estava explicando como que o FB era criado, né? E como é que ele se colocar um DB de instância, né? Então vamos fazer o seguinte hoje. Eu vou fazer um outro FB, só que ele é um pouco mais com mais entradas, né? E mais completo para fixar essa parte do DB. Então a gente tinha feito lá o FB1, né, o DB3 de instância, um DB de instância de FB, colocamos o start e a parada, né, e a saída do motor. E lá dentro, né, como a gente se a gente abriu o bloco, ficou assim, né? Ficou assim um start, que é uma variável local, mais um set reset também liga motor aqui, né? Então ficou só esse, deixa eu abaixar aqui. Ficou essas duas entradas, né? Então sempre lembrando que do lado esquerdo os pininhos azul é o lado direito do FB, do lado esquerdo, e esse daqui o Alt vai ficar sempre do lado direito do FB, né? E aqui a gente vai ver hoje sobre esse stat e sobre o tempo, né? Temp aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então vamos fazer então um FB. Como é que a gente faz, né? Clica aqui em Blocks, clica com direito, Insert, Function Block, né? Vamos colocar aqui partida, vamos colocar assim, partida motor 2. Então a gente vai criar esse, vamos clicar duas vezes em cima dele, ele vai abrir aqui a janela, né? Como qualquer outro bloco, né? Um FC, um OB, e aí a gente vamos colocar aqui as nossas variáveis. Vamos colocar aqui então Start, seria a primeira. A segunda a gente vai colocar a parada do motor. A terceira, vamos fazer assim um motor que ele tenha térmico, ele tenha disjuntor e ele tenha o contator, tem que voltar um sinal dele, né? Tem que um contator que quando você liga a saída tem que contar um tempo e dar esse sinal pra gente de que o contator entrou. Então vamos ao primeiro. Então vai ser start, parada, vamos por emergência, né? A gente tem um botão de emergência, quando bateu emergência, tem que parar esse motor. Emergência, depois o outro. Emergência, depois o outro térmico, depois o outro disjuntor, né? Tripolar, e depois a gente coloca o contator, né? O auxiliar, né, dele, né? Então o contator. Então esse vai ser os nossos, né? E a nossa saída vai ser por enquanto vai ser o motor 2, não, motor, né? Motor, né? Então seria o liga motor, tá? Liga motor. Então aí a gente vamos fazer esses primeiros, tá? Então a gente vai ter todos esses pinos de um lado e do lado esquerdo, né, do bloco do FB, e do lado direito a gente só vai ter por enquanto só esse liga. Depois nós vamos fazer outras partes sobre isso, mas isso na aula que vem. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro, vamos colocar aqui o start. Então esse vai ser o start, né? O que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar um set reset, mas vamos fazer aqui um stat aqui, ó. Então seria o que? Auxiliar liga motor. Auxiliar auxiliar o motor. Então ele vai ser o nosso status. Esse daqui ele fica dentro do próprio FB, tá? Ele não aparece em nenhum pino. Você vê que ele tá azulzinho no centro, porque ele não tem nenhuma, não vai ter pino dele, né? Então a gente vem aqui, coloca ele, aí a gente vamos colocar aqui, ó, um set reset. Aí a gente coloca aqui, primeiro contato, a gente coloca, nós colocamos, né? Parada. Vamos colocar o primeiro aqui, parada. O segundo, a gente coloca emergência. Vamos colocar o terceiro, a gente
coloca o térmico. Aí você dá um F8 aqui, ó, né? F3. Aí a gente coloca o disjuntor tripolar e por final o contator. Então a gente vem aqui, mais um contato e coloca o contator. Então a gente dá Enter aqui e aí a gente faz isso, né? Então a gente, aí depois aqui a gente coloca o nosso stat, que é o auxiliar comando, auxiliar do motor, né? E a bobina, né, vai ser o nosso que? Vai ser o nosso alt, o liga motor. Então liga motor e ele vai aí. Então é isso, a gente já fez o nosso bloco e ele já está todo construído para isso, né? Então vamos aqui fazer, dar um yes, né? Então a gente salvou ele aqui, a gente fecha e a gente vai agora o que? A gente vai colocar ele no nosso, aqui no nosso FC4, que é os sinais do motor. Então eu vou acrescentar mais uma network, você clica aqui nessa ponta, ó, se você botar o mais, ó, New Network, dá um C. Aí a gente vem aqui, ó, FB e escolhe o FB2. Agora para a gente entender, né, a gente tinha feito aqui o DB3, né, agora a gente precisa colocar aqui um DB. Então como que a gente faz isso? Vamos lá, vamos criar um DB. Então a gente clica aqui em Blocks, direito, Insert New Object, Data Block. Né? Então o nosso Data Block, ele vai ser o DB4. Ele vai ser o que? De compartilhamento. Quando você vê esse Shared aqui, ele quer dizer que é de compartilhamento. Quais foram os de compartilhamento? Foram o DB1 e o DB2. Já o DB3, ele é uma instância de DB. Por quê? Porque ele vai ficar em cima de quem? Não é do FB1, porque o FB1 já está o DB3. A gente vai colocar em cima do FB2. Aí você pergunta assim, mas por que antes não apareceu esse instância? Porque a gente não tinha criado ainda, no começo dessas aulas, quando a gente criou o DB1 e o DB2, ele só mostrou de compartilhamento. Como a gente não havia ainda criado um FB, então ele não coloca instância. A partir do momento que nós criamos um FB, aí ele já muda e ele também pergunta em que FB que você quer colocar. A gente vai colocar no 2, ele vai ser uma instância, então ele vai ser o banco de dados do FB2, né? Ele vai ser o banco de dados desse FB2. Dou Enter, né? Já foi criado aqui. Aí a gente vou colocar para rodar aqui o nosso simulador, que a gente vai simular eles. Eu vou ter que simular com vocês aqui umas entradinhas para a gente fazer isso, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou cravar ele aqui. Deixa eu cravar ele aí. Cravei. Vou colocar aqui, vou colocar um A e vou fazer todo o download aqui para o nosso programa. Dou Yes. Aí dou Sim. Dou Yes. Agora eu dou Ramp e ele já está rodando, né? Aí ele vai sair de SF e vai estar em RUM. E aí a gente vai no nosso FC4, que é os sinais do motor. Ainda a gente não declarou aqui o que ele vai ser. Aí a gente vai e coloca DB4 e dá um Enter. Ó, motor da esteira 2. Então ele vai ser esse DB4. Aí aqui a gente vai, quando você cria o FB, tá vendo? Lembra que eu falei aqui do lado direito, né? Do lado esquerdo, ó, criou um sinal. A gente só criou booleano, então ele só vai pedir booleano, né? A gente pode criar um duplo inteiro, um inteiro, pode criar um word, um byte, né? Depende da sua aplicação ou que FB você quer fazer. Aqui a gente fez tudo booleano, né? Então, por isso que fica só com booleano. Então eu vou nomear aqui um byte aqui. Eu vou colocar um byte qualquer. Vamos ver qual que é a nossa. Colocar aqui um byte qualquer, clicar com direito, reference data display. Vamos ver qual que os bytes que a gente tem. Ele vai fazer uma atualização.
Aí a gente só tem o M60, o M203 e o Q2.3. As únicas que estão nomeadas. Então a gente pode colocar qualquer outra, né? Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar a M70, tá? Para nós fazermos aqui, né? Então eu coloco a M70 e vamos aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. M70.0 para o nosso start, M70.2 para o nosso parada, M70.3 para a nossa emergência, M70.4 para o nosso térmico, M70.5 para o nosso disjuntor tripolar e o M70.6 para o nosso contator. E a nossa saída a gente coloca o M70.7. Então a gente vai ter todos os bytes aqui de acordo, né? Então a gente dá um salve, manda para a CPU, ela vai atualizar. Então a gente vai ver aqui, vamos pôr no óculos, já está rodando, ó. Tá vendo aqui no cantinho, ó, já está em room, tá rodando. Então vamos aqui, ó, para a gente ter essas situações aqui, o que a gente precisa fazer, né? Então primeiro precisamos, ó, eu dando liga aqui, ó, ele não vai dar alarme. Por quê, né? Na verdade ligou. Ah, tá, pera um pouquinho, gente. Pera aí que deu probleminha aqui, pera aí. Vamos tirar daqui, minimizar. Vamos abrir esse bloco, né? Esses aqui, ó, tem que ser tudo invertido, ó. Parada, delete, né? Tem que ser tudo espera só um pouquinho, tem uma parte aqui que a gente consegue mudar o ponto em questão. Esses aqui tem que ser tudo NF, por quê? Porque ele vai ficar no bloco. Então se a gente não tiver nada aqui, ele precisa do térmico. Então o térmico tem que estar ligado, o disjuntor tem que estar ligado, o emergência tem que estar ligado e o parada de emergência tem que estar atornado. Porque quando estiver acionado, se aqui for NF, ele vai abrir, né? Então por isso que vai ter que ser desse jeito. Então vamos ter que fazer aqui. Vou pôr aqui parada, né? Vou pôr um outro aqui, emergência. Vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui, né? Aí aqui eu vou pôr emergência, térmico. Aí aqui eu vou pôr disjuntor e aqui eu vou pôr contator, né? Então eles vão ter que ser esses aí, porque senão aqui não deu contator. Aí por quê? Porque senão ele tem que estar em nível 1 na cartela, né? Toda linha de emergência, parada, térmico, eles têm que estar sempre em 1, né? Porque se quebrar o fio ou acontecer alguma coisa, ele já desarma, né? Então eles têm que estar sempre em 1. Então por isso que a gente vai fazer. Vou fechar ele aqui. A gente abre o nosso FC4. Isso é norma, né? Isso é uma norma de segurança. Todos eles têm que ser NF, né? Tudo que é emergência, térmico, disjuntor, ele tem que estar ligado para isso, né? Então vamos mandar lá. Vamos mandar para o nosso... E aqui tá. Aí a gente vamos ligar o óculos. E aí vocês vão ver. Quando eu ligar o 0, ó, não vai poder. Por quê? Porque aqui existe uma lógica que dizendo que todos eles estão resetados. Enquanto aqui não tiver em nível 1, não vai, né? Então a gente coloca aqui, ó, vai ter que colocar, ó, se a gente ligar o primeiro, ele não vai, ele vai estar em nível 1. Ah, o primeiro eu pulei, peraí, gente. Então aqui, ó, 1. E aí depois a gente deixa o 3 e a pulo 2, tá? Então vamos aí. Então vem aqui, ó. Então a gente precisa do que? O primeiro, ó, o primeiro a parada. Aí se eu tentar forçar ligar aqui, ó, vocês podem ver que vai para 1, só que a saída não vai. Por quê? Porque ele depende ainda do emergência, do térmico, do disjuntor e do contator. O contator é uma situação que a gente vai ter que na próxima aula a gente vai fazer, que aí nós precisamos colocar um tempo. Então depois que o motor for ligado, conta-se 3 segundos, e aí se o sinal não vir, dá alarme e dá reset.
né? A gente vai fazer isso daí para vocês verem. Então aqui, ó, o 2 a gente pulou, o 3, ó, é o emergência, se eu forçar não vai. O 4 é o térmico, também se eu tentar ligar não vai. O 5 é o disjuntor, se eu tentar ligar não vai. E aí quando eu fizer o 6, que é o contator, quando eu clicar aqui, ó, o motor foi para 1. Então o motor começou a girar. Se eu der o parada, ele para. Aí se eu ligar, ele liga. Se eu der o parada aqui, ele vai ligar. Tá vendo? Então é isso aí que vai funcionar o nosso contator, né? Aqui na verdade, ó, vamos fazer melhor aqui, ó. Espera um pouquinho. Aqui não pode ser um direto, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos clicar com direito, dar um open block. Vamos inverter isso aqui, ó. Vamos inverter. Vamos pôr aqui parada, tá? E aí a gente tira esse daqui, ó, e dá um delete, né? Dá um salve, manda para CPU. Aí. Então aí agora fecha aqui. A gente entra no FC4 de novo, né? Maximiza a tela e a gente vai aqui, ó. Faz de novo o download. Beleza, óculos. Então assim, ó. Então a gente percebe o seguinte: se tiver em 1, liga o motor. Quando eu apertar 1, vai desligar. Liguei o motor. Se eu der parada, ele desliga, né? Se tiver acionado o botão, ele liga. Então aqui, ó, ligou, né? Desligou. Ligou, desligou. Então esse é um jeito fácil de você fazer um FB com vários status, né? E aí, que nem eu disse na aula anterior, né? Se você tem um 40 motores, então você só muda o que? Só muda os DB. Você usa o mesmo FB. Imagine que você tem 40 motores desse, né? Como você faria? Só copia o FB 40 vezes e só muda o banco de dados. Aí um dado não vai interferir no outro dado, no outro FB. O que está no W, que nem aqui, o que está dentro do banco de dados 3 é exclusivo desse FB, né? O FB pode repetir o nome, só o DB que não pode. O DB não pode repetir. Então toda vez que você fizer um FB, se você tiver 50 FBs 2, você precisa de 50 DBs. DB 5, 6, 7, cada um com um DB com um número específico sem repetir ele. Senão ele vai ficar tipo que um clone, né? Então você precisa, a única coisa que muda é o DB. Então quando a gente liga aqui, liga o motor, o parada ficou só no botão aqui mesmo, né? Se você bater o 3 e bater o emergência, mesmo com o motor ligado, ele desliga. Eu bati o emergência, né? E aí, né, se eu ligar o emergência, ele só vai voltar se quando eu apertar o botão novamente, né? Bati o emergência, ele cai, né? Aí aqui também, né? Se eu liguei o motor e caiu o térmico, né? Deu um sobreaquecimento, o motor travou, o motor desliga, tá vendo? E ele não volta enquanto eu não der esse pulso, né? Enquanto eu não tirar o alarme, ele não volta. Liguei o motor, se o disjuntor tripolar cair, o motor cai. Só vai ligar, aí você tira o alarme e depois você reinicia o motor, né? Então essa foi a aula de hoje. Na aula que vem, né, aqui ficou muito vago ainda, né? Porque como que a gente vai saber que alarme que deu, né? Se der um alarme 6 aqui, né? Como é que eu sei que, tá vendo? Eu não sei. Eu vou ver, o contator não ligou. Então, o emergência tá, que nem aqui, ó, a emergência tá batido. Aí eu fico lá tentando ligar o motor e não aparece nada, né? Não aparece. Aí eu fico lá pulsando, tá vendo aqui, ó? Tá pulsando e eu não sei porque que o motor não ligou. Então a gente vai fazer o seguinte. Na aula que vem a gente vai bolar as falhas que podem acontecer e aí mandar uma mensagem no caso seria para uma IHM, né? E vai aparecer na IHM. Mas primeiro a gente vai construir o bloco de novo e vai fazer todo esse tipo de intertravamento interno e até com os alarmes, né? Quando bater emergência, um pino aqui vai dizer emergência acionado. Aí quando cair o térmico, térmico do motor caiu. Disjuntor tripolar, o disjuntor houve sobrecarga, contator, motor após 3 segundos mandando a saída, não ligou, não retornou o sinal. Então a gente vai fazer essa videoaula, tá bom? Agradeço a atenção, deixem seu like, compartilhe isso com seus amigos do Senai, da ITEC, da escola, da faculdade. O nosso objetivo é familiarizar vocês com
com os programas da Siemens, tá bom? Muito obrigado, e não deixe de deixar, tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais.